Tó. Não temos mais tempo para nos esquivar. Você sabe que nós somos um programa que vive de polêmicas e factoides. Esse é o momento de todos vocês curtirem e compartilharem, certo? Porque vai começar aqui, recomeçar o voto e o veto. Vamos aqui passar pelo princípio. Primeiro princípio, você já está reeleito, certo? Você não entra no voto. Quem é que você quer que esteja lá e, a partir de 2024, legislando com você? Quem é que eu gostaria que estivesse lá? Dos que já estão. Dos que já estão. Exatamente. Né? Você está dando o seu selo de garantia, de aprovação para essa pessoa ficar. Eu vou... Tem um cara que eu gosto muito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. É da oposição, para não dizer também que é um cara que eu gosto de verdade. Por afinidade, por gostar, certo? Eu gosto muito de God. God Luxo. Gosto demais, demais, demais. Você vota God Luxo. Eu voto em God Luxo. Eu gosto de God. Muito bem. Você vota em God Luxo. E ele é do governo. Porque você gosta dele. Gosto dele. Perfeito. Acho ele um cara sincero, sabe? Um cara bom, um cara... Sabe? Acessível? Acessível, Um cara Por que os caras não acharam ele no dia do empréstimo? Porque ninguém conseguiu acessar. Porque ele estava pensando na cidade no dia do empréstimo. Ele foi meditar pela cidade. Pela cidade, pensando na cidade, sabe? Porque aquele empréstimo ia trazer muito endividamento pra gente. Quando eu precisar de advogado. Ai, meu Deus. Vamos lá, Todininha, você tá saindo bem. Aí tu vai chegar até agora o veto. Quem é o seu veto? Qual dos 16, não pode ser você, qual dos 16 não merece estar lá em 2024? Olha, não deveria. É ruim essa questão de não merece, porque é você que vai, né? Vou me dispor e tudo mais, e eu acho isso ruim. Mas assim, eu vejo isso como uma brincadeira também. Né? Além mas disso, votou, tem que vetar. Claro. E se é uma brincadeira e eu aceitei, eu vou. Se o cara quiser pular pela janela, tem que pular antes de votar. Eu vou fazer aqui uma fala, né? Só para justificar. Tem quanto tempo? Tem um minuto só? Tem. Não, você tem, pra isso você tem até 10 que você quer. Veja. Depois eu me acerto aqui. Pô. Esse vereador que eu vou vetar é um vereador que está desenvolvendo um trabalho muito legal, muito bom na Câmara de Vereadores. Eu tenho uma relação até boa com ele, não é? Mas eu vetarei porque quando eu decidi votar contrário à antecipação da eleição, né, eu senti que eu não fui muito bem interpretado pelo vereador. E a falta dessa interpretação, eu senti que no decorrer houve arranhões. E esses arranhões não pode haver porque eu sou um vereador livre para votar da forma como eu quero e qualquer, né? Perfeitamente. Eu tenho liberdade para isso. Então eu não posso ser patrulhado por ninguém, dizer, olha, você votou assim, então estou chateado com você, por isso. Isso não existe. Então eu me chateei muito também e senti que houve um pouco de arranhamento depois dessa votação, quando eu decidi não votar pela antecipação da eleição da presidência da Câmara. Eu vetaria novamente o vereador Cleto. Cleto da Banana, iniciando os trabalhos de veto aqui do programa Intera 2023. Vamos começar o quadro Um Voto e um Veto. Meu Deus. Você tem o voto supremo. O seu voto vai reeleger um dos que lá estão, um dos 17. Quem é que merece esse voto? É um voto. Vai apanhar em casa. Rapaz, cuidado. Eu elegeria, se fosse para votar, reeleger um dos 17 vereadores. Um dos 17 vereadores. Eu votaria na continuidade do mandato de Jus Cardoso. E quero deixar bem claro, primeiro, a coisa mais importante que eu acho que nós tivemos nessa eleição passada de 2020, que foi um avanço significativo, mas eu espero que avance mais, foi a eleição pela primeira vez de 4 mulheres. Eu acho que as mulheres precisam ampliar sua representação política, certo? As mulheres ainda são muito relegadas em segundo plano na política nacional, não é em todo o Brasil, certo? E a mulher vem a duras custas, né, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço, ampliando esse espaço que ainda é ínfimo em relação ao contexto geral. Então, eu votaria nela
nessa representatividade das mulheres, porque eu entendo que as mulheres precisam crescer a sua representação. Entendeu? Então, além, claro, da atuação, né? De uma atuação técnica, porque muita gente ainda hoje, Rainer, não sabe qual é o real papel do vereador. Perfeitamente. Vereador não é para dar remédio, para pagar conta de água, conta de energia, com todo respeito às pessoas que têm essas dificuldades. E são muita gente que tem dificuldade. Agora... Que passa fome. Agora, vereador é para fazer um trabalho técnico, qualificado na Câmara, de debater orçamento, discutir licitação, discutir os rumos da cidade, pensar a cidade para frente, certo? Atender as demandas coletivas. E eu acho que a Jusce, ela cumpre esse papel. Dito isso, você agora tem um veto. O voto supremo do mal é o veto. O seu veto agora, a pessoa que você escolher, é um dos 17 também e não poderá se eleger de jeito nenhum. Você está vetando a pessoa aqui. Rapaz. Antes que você comece o sapateado, já vou lhe avisando. Só tem uma regra nesse jogo e a regra é: votou, tem que vetar. Você já votou. Já votou, tem que vetar. Já votou, tem que vetar. Quer saber quem Todininha vetou? Quero. Vetou Cleto. Vetou Cleto, né? Tá. Eu não sabia. E ele votou quem? Votou nele mesmo? Não, ele votou em God Luxo. God Luxo. Grande God, um abraço pra God. Pois é, gostei de top. Que falta Luciano Sete faz naquele negócio ali, né? Mas vamos, eu quero veto. Por favor. Bem, eu vou tentar aqui lembrar dos nomes aqui que nós temos, dos vereadores todos. Eu lhe digo todos, se você quiser. Eu nem lembro de todos, viu? Juraci, Raimundo, Jorge da Farinha, Codoro, Bal, como é o da Saúde, Ed da Saúde, Márcio da Cavada, God Luxo, Jusce, Luma, Cleto, falta mais quem? Me ajude aí. Tem outra mulher também. Raimunda Florencio, Jaldice, Luciano Almeida, Anderson Baqueiro. Já disse todos aí, né? Já disse. Hã? Já falei. Já disse todos, já. Disse todo mundo. Bem. Se alguém é um bem tocado mesmo, não tem nem como a gente saber. Bem, o veto que eu daria um veto que não é contraditório, já quero explicar o veto, porque na política, muita gente pergunta, por que você não sai candidato a vereador? Novamente, por que você nunca mais saiu? Porque eu entendo que a política é um espaço importante, não me arrependo jamais de ter sido candidato, aprendi muito, foi muito importante para mim politicamente, tá? Mas eu defendo que a política tem que ter, Rainer, renovação. Eu tem não... que ser cíclica. Isso. Ali não é um espaço para você ficar permanentemente. Calma, quem é que você quer derrubar? Certo? É um espaço que você cumpre um papel, certo? Conseguiu, para mim, o limite é 2 mandatos. Inclusive, fazer esse exercício. Não, tem gente que já tem 6. Eu só queria disputar 2 mandatos. Eu disputei um terceiro porque o PT, na época, me pediu para disputar e eu disputei. Porque eu entendo, e se eu me elegesse deputado estadual, eu só disputaria 2 mandatos. Eu não ficaria jamais em um espaço desse 7, 8 mandatos, como eu vejo muitos deputados federais. Quem é que você... Porque é preciso chegar gente nova, com novas ideias, com novas visões, entendeu? Para poder ajudar. E não é o eleitor que tem que excluir. Porque você poderia dizer, o eleitor escolheria para escolher. Eu acho que a própria pessoa que tem que dizer, para mim aqui já deu. Já chegou, exatamente, chegou o meu momento aqui, dê a minha contribuição. Porque aquilo ali não é emprego. Eu sempre disse, emprego eu tenho. E eu consegui com os meus esforços e dos meus pais. Eu fiz um concurso. Eu não entrei pela janela. Então não fui me eleger atrás de emprego. Fui me eleger para fazer a disputa política daquilo que eu acredito. Sendo assim, eu não seria bem um veto, mas a pessoa que eu recomendaria... Não seria bem, mas seria... Para não ser candidato, seria justamente Raimunda, porque Raimunda já tem 6 mandatos. Vetou então, Raimunda Florencio. Eu conheço Raimunda, é dedicada, é atuante, mas eu acho que a gente precisa da renovação, certo? E precisamos de outras mulheres, com todo o respeito e consideração que tem por Raimunda. Ela sabe disso, foi vereadora comigo dos 3 mandatos, mas eu acho que pela questão da renovação, certo? Eu acho que a gente precisa renovar e acho que não cabe mais nos espaços legislativos pessoas com 4, 5, 6, 7, 8 mandatos.
A gente tem, você é um dos poucos exemplos de pessoa que se deu bem nesse quadro. Se deu bem, porque é o quadro Um Voto e um Veto. Olha o Beto Borges aí. Da última vez que você participou desse quadro, eu não lembro em quem você votou. Não lembro se a pessoa se reelegeu de fato. Mas eu lembro quem você vetou. E essa pessoa se deu mal na parada. Você atirou certeiro. Você atirou na cabeça, Wesley Negão. Eu sabia que ele ia falar isso. Tal qual 007, com licença pra matar. Misericórdia. Você tá no quadro Um Voto e um Veto de novo. Tem 17 vereadores aí pra sua apreciação. Você pode dar um voto supremo. O voto que reelege o vereador. Só pode votar em um dos 17. Quem tem o seu voto? Antes de responder essa pergunta, agradecer a Chacha Barretão que está nos acompanhando. Vai estar aqui amanhã. Vai estar aqui amanhã, Chacha Barretão. Meu amigo, vou estar acompanhando. Lançou ontem aí as 22 equipes que vai participar, né, da Copa Rural. Ele vai falar sobre isso, meu amigo. Copa Rural Antônio Pena. Uma pessoa maravilhosa. Então, assim, hoje, como você falou, eu poderia falar dois, não, né? Não. Só um. Rapaz. Cara, eu queria ver de novo lá Luciano Almeida. Eu queria ganhou um voto, Luciano ver Almeida. de novo Luciano Almeida. E outra pessoa, como o próprio João falou, Baqueiro. Não. Mas é só um só. Luciano Almeida ou Baqueiro? Luciano Almeida. Luciano Almeida. Perfeitamente. E a regra desse programa, a regra desse quadro é muito clara. Votou, tem que vetar. pronto. Só tem essa regra. Pronto. Inclusive, Luma Menezes ganhou um voto aqui, certo? Que o STF anulou. Anulou. O voto de Luma foi anulado porque o Erickson Carvalho, que deu o voto, não quis vetar depois. Então o voto não conta. A gente tem, como é o nome daquele ranking que tem dos políticos, do Novo, coisa e tal, lembra que tem aquilo? Sim. Exatamente, tem aquele ali, o nosso ranking é o voto e o veto. Entendeu? Exatamente. Então, se você não veta, o seu voto também não conta. Então, é a pessoa para eu vetar agora. Essa não vai ganhar. Não, essa tá fora. Não, quem é o segundo que você vai derrubar nesse quadro aqui? Eu tenho uma. Um abraço, primo. Rapaz, você gosta. Ele gosta, mas ele quer as polêmicas no grupo. Olha, mas o Negão falou isso lá agora. Você sabe quando eu falo alguma coisa? É uma polêmica. Eu só vou almoçar. Eu só vou almoçar e solta a matéria. Mas por favor. Pronto. O veto. O veto, na minha opinião, não tenho nada contra aos 17 vereadores. Inclusive, eles gostam de mim demais. Independente de qualquer coisa que eu falar aqui. Mas o veto hoje é pro vereador Paulo Codoro. Eu esperava muito de Paulo Codoro, né, para a comunidade ali do Riacho da Guia. Eu estive com ele quando a gente saiu candidato, né, mesmo grupo, e a galera gosta muito dele, até falei lá. Só que eu esperava mais dele. Esperava muito mais para aquela comunidade, que tem o próprio Djalma Santos e tal, tem o próprio Bebé que não foi eleito, mas também, né, Bebé do Riacho, Bebé, gente boa demais, o próprio Bebé teve 1.200 e poucos votos, não foi eleito, questão da legenda. Brinquei até com ele, rapaz. Na política tem que saber jogar. Até na escolha, né, João? Do partido. Esse tem que conversar urgentemente com o Gessé Bico de Pena. Gessé ele botava pra dentro com 700. Entendeu? Ô Rainer, tem que saber jogar. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu tava olhando? Eu até brinquei com o Renan. Você é maluco, rapaz? Eu falei, Renan, por que você não vai pro PT? Aí Renan, você é doido, velho. Eu brinquei com ele. Eu não explico. Aí. E ele não tem nada contra o PT. Ele hoje é Renan da Provate. Se ele for pro PT, ele vai sair só Renan. Mas. Você gosta. Mas aí eu tava olhando. Aí você vê Todininho eleito. Aí veio o segundo mais votado, Luciano Sérgio. Depois veio Tássio Mota. E aí vem a galera de 100 e pouco votos, de 60 votos, 30 votos. Bulldog, companheiro militar, e aí... eita eleição 2020, nossa senhora. Você entendeu? Então assim, tem que saber, cara, no partido que você vai entrar. Porque você vê, teve 1.200 tantos votos, não foi eleito. Aí teve gente com o professor Arão, com 700 e pouco, eleito. Então assim, tem que saber jogar. E se não souber jogar, meu irmão, derruba e derruba feio. Então, meu veto hoje é para o vereador Paulo Codoro. Agora você vai analisar
É um quadro no qual você já tem história, você conhece um voto e um veto muito bem. E você, eu avalio que foi um dos que melhor se saíram nesse quadro há 4 anos atrás. Por quê? Porque você votou em um candidato que se reelegeu e você vetou um candidato que não se reelegeu. Você lembra quem foi que você vetou? Eu votei em Tordininha. Perfeitamente. Quem eu vetei, rapaz, eu não vou lembrar não quem foi que eu vetei. Você vetou Dudu Frango. Vetei do Frango, né? Você vetou Dudu Frango. Para seu azar, ele não está lá agora para você vetar de novo. Certo? As premissas são as mesmas. Você tem um voto supremo que vai reeleger um candidato e você tem um veto que vai cancelar esse candidato. Um voto e um veto, Tassimota. Olha, eu tenho que votar no vereador do meu partido. Não tem como não ser diferente. Então meu voto é do companheiro Tordininha. Embora eu reconheça tantos outros vereadores valorosos, como a companheira Jússi Cardoso, que merece ser reeleita também. É uma vereadora que está num partido co-irmão nosso, dentro da federação partidária. Luciano Almeida, seu companheiro de oposição. O Luciano Almeida é um camarada que, embora esteja num partido que diverge da gente estadualmente, nacionalmente, mas é uma figura com a qual eu tenho uma relação pessoal fantástica, que tem um mandato muito bacana. É um vereador que merece voltar também, né? O próprio Luciano Almeida. E o meu veto é o vereador Anselmo Bal. Anselmo Bal, bolsonarista de carteirinha. Tem um discurso completamente conservador, às vezes desconexo da realidade. Então, o meu veto é para Anselmo Bal. O veto é para Anselmo Bal. Tá aí. Tá vetado, não arregou, muitíssimo bem. Agora a gente tem uma brincadeira aqui, chamada um voto e um veto. Você sabe o que é um voto e um veto? Misericórdia, rapaz, você agora me pegou. Não deixa isso quieto, moço. O voto e o veto é o seguinte, Márcio da Cavada. O voto e o veto é até às vezes uma maneira de você ajudar o seu colega, dando aquele puxão de orelha na manha, na elegância. Aqui é o seguinte, você tem um voto para dar para um cara que você quer que ele, um cara ou uma mulher, tanto faz, que você quer que ele esteja lá. Não pode ser um voto para Márcio da Cavada, porque Márcio da Cavada nessa brincadeira já tá lá, já tá garantido. É o benefício de participar, é que você já garante lá no ano que vem. Você tem um voto para dar para uma pessoa que você quer que fique e um voto para dar para uma pessoa que você acha que poderia não ficar. Um voto seria, no caso, um veto. Um voto para permanecer em 2024. Um voto para permanecer e um para se pirulitar. Eu queria votar só no... Não. A regra é clara. Votou, tem que vetar. Inclusive, Luma ganhou aqui um voto. E o voto dela foi anulado pelo STF, porque a pessoa que votou não quis vetar depois. Então eu vou votar, que eu não sou de fugir. Né? Boa, Márcio da Cavada. Compreensão, né? Pedir, né? Eu vou ser... O meu voto para permanecer, eu queria votar em 2, mas não pode, né? Não, só um então, também. São 2 mulheres que eu queria votar, mas eu vou votar em Jússi Cardoso, que eu admiro muito o trabalho dela de garra. Entendeu? Eu acho uma mulher mesmo sendo sua adversária ali, de certa forma. Eu não vejo como adversária. É uma companheira que eu tô sendo técnico. Eu admiro. Adversária, não digo de voto, de política. Digo adversária porque ela é oposição e você é governo. Mas se for para falar ser verdadeiro, então a gente não pode ter esse lado. Perfeitamente. Eu acho que Jússi Cardoso, ela merece estar de volta ali, pela história dela, entendeu? Pela história dela e pela uma pessoa de garra que ela é. A mulher retada. Perfeitamente. Agora, a regra é clara, votou, tem que vetar. Você tem um voto para uma pessoa se pirulitar e não estar lá em 2024. Eu me dou bem com todos, né? O meu voto não vai ser voto porque, eu não me dou bem com esse, nem é a intenção da brincadeira que os vereadores venham lavar roupa suja aqui. Eu acho o seguinte, que o veto, eu vou ser também técnico no veto. Como eu fui com o Jússi, que eu poderia votar em outro vereador. Em algum chegado seu, mas eu fui técnico ali. Perfeitamente. Eu vou vetar, deixa eu ver, em Raimunda. Vai vetar Raimunda? Mas entenda o porquê.
né? Um exemplo, Raimunda tem quantos mandatos? Uns 6 ou 7 já. Tem uns 7 a 8, né? 7 a 8, né? É. Então eu acho que Já né? tá bom? Eu acho que, né? Já tem que dar uma, né? Uma descansada, porque né? é só por esse motivo, não é por nada de, entendeu? Que a Raimunda sabe o carinho que eu tenho por ela tem por mim. Mas se eu tenho que vetar alguém, e eu não sou de fugir, você já viu aqui que eu não Perfeito. sou de... Não, com certeza. né? Com Eu não certeza. sou de fugir, peço desculpas a Raimunda, mas não é nada coisa de, entendeu? Não é nada É porque pessoal. ela já tem uns 7 mandatos, ou é 7 ou é 8, entendeu? Eu acho que, né? Descansar um pouquinho. Capaz dela já tá até de saco cheio, na verdade. né? Ela já tá retada comigo essa hora. Muito bem, mas ó, com vocês, Val Andrade no voto e um veto. No voto, O voto. pelo trabalho que esse vereador faz e principalmente voltado às questões de pessoas com deficiência, de pessoas que precisam realmente de uma atenção especial. E ele tem feito isso desde o seu primeiro mandato, eu tenho sempre observado isso. Meu voto eu daria a Luciano Almeida. Luciano Almeida vai estar aqui na quinta-feira. Um voto para Luciano Almeida contado e contabilizado. Agora você tem que vetar, senão o STF vem e revoga o seu voto. O veto que eu vou dar por uma questão que eu vi e que aconteceu e eu presenciei. De um vereador de mandato que comprou um pastel, não vou citar, agora lascou. Ai, eu disse que não ia falar. Não, já entregou. Quando eu falei do que aconteceu, agora eu não vou contar o resto da história, não. Peraí, Mas, explica a história aí. Calma, quem é o veto? o veto é Paulo Codoro. Paulo Codoro. Tá aí, tá vetado Paulo Codoro. Eu acho que é o segundo já, né, Nadson? Um voto e um veto. Enrolei. Você tá me enrolando, mas eu tô aqui. Eu voto de novo em Cléber da Banana. Tá fazendo um grande presidente de Câmara de Vereadores. Uma boa gestão da Uma boa Câmara. gestão, sabendo colocar as votações. Cléber da Banana. Tá pautando tudo, na verdade. Tudo. Né? Tudo. Agora, para a eleição da Câmara Ninguém de Vereadores. pode falar que ele deixou de pautar. Pautou o Não, que chegou, trouxe ele que pautou. os vereadores, ele chama, conversa e tem que ler as leis, não tem jeito, às vezes pede vista e ele está fazendo um bom trabalho na Câmara. Dá um pipió. Não me surpreendeu, que eu falei isso antes. Você Cléber da Banana como presidente. avalizou o trabalho dele como vereador e agora como presidente da Câmara. Da Câmara. Muito bem, seu voto. Cleto da Não, eu vou botar pode ser futuro presidente da Câmara, antes de dar o veto. Se ganhar a eleição também, que acho que também ganha, Pode ser. Não, peraí. Você pode ser futuro presidente da Câmara, que vai mudar, né? Mas você vai vetar a pessoa que pode Não, ser. Ah, tá. não votei não. Perfeito. Quem você vai vetar? Ah, o vetar? Vetar. Codoro. Acho que Por quê, mano? fala pouco. Leis, tem que botar leis, discutir, ir pra cima. Pelas vezes que eu visitei a Câmara. Tem que arregaçar as Como mãos. falei de Dui na época, Dui é meu amigo. Codoro também, eu sendo partido com Codoro na época no PTN. Só que Terceiro, eu acho. acho que fez pouco como vereador. Deixa eu falar. Temos um voto e um veto. Aqui é o seguinte. Você tem um voto que vai garantir um desses vereadores que está vereador. de mandato. Você tem um voto para garantir a reeleição desse vereador. Você vai avalizar o mandato dele e garantir ele lá na Câmara em 2024. E você tem um veto para um vereador que você não quer que esteja lá em 2024. E o seu veto é o suficiente para cancelá-lo. Então a missão agora é sua. Em quem você vota? A única regra desse quadro é 2 pontos. Votou, tem que vetar. Certo. O voto, você lembra que da última vez eu votei em Luciano Almeida. Votou em Luciano Almeida. E de fato se reelegeu. Isso tem muitos Foi um anos. voto pé quente. Foi um voto pé quente da Foi sua antes parte. da eleição ainda, Foi um de voto, fato ele se reelegeu. foi um voto pé quente. E aí, pra não repetir, né? Pra não ficar Pra também não muito puxar o puxa, saco de novo, muito puxa do saco, cara, né? só porque o cara patrocina eventos, é mercenário, não. Eu vou votar agora
Tem duas vereadoras aí que pra mim é exemplar. É um voto Porque só. Eu gosto de transparência, mas eu vou escolher Jusce Cardoso. Jusce Cardoso. Jusce Cardoso. Jusce Cardoso. Tá. Entre Luma e ela, eu acho que O voto você é obriga a gente a escolher o só voto, um. o voto é de Jusce Cardoso. Jusce Cardoso, que Pronto. ela se reeleja e que continue. E se possível que faça mais ainda. Mas... Pronto, perfeito. Agora vamos ao veto. O veto é para... Rapaz, eu não acompanho tanto assim a Câmara para poder estar vetando. Eu queria vetar simplesmente pelo fato de eu não ouvir falar. Né? Não necessariamente o cara não tá fazendo nada. Mas não aparece... Não vejo falar no Intera do que tá fazendo, não vejo em redes sociais. Entendeu? Quem você veta? Que foi eleito... Já esqueci até o nome do cidadão, velho. Que quando eu vi eu falei... Meu Deus, de onde é esse cara? Esqueci o nome. Eu lhe dou uma lista aqui, ó. Arão, Djalma, Anselmo Bal, Codoro, Isso. Ed da Saúde. Ele mesmo que eu entrevistei Quem? durante o programa, Anselmo Bal. Anselmo Bal. É. Tá vetando Anselmo Bal. Veto. Simplesmente não tô dizendo que ele tá fazendo nada errado. Não tô vendo, não vejo falar. Não. Entendeu? Cleto da Banana é presidente da Câmara. A gente vê que é um cara que, né, procura fazer o melhor e sou oposição, mas vejo falar. Minha estratégia agora é voltar no... Eu não ouço, não sei o que é que ele fez. Anselmo Bal. Pode ser até o melhor que tem, mas na minha bolha não aparece. Segundo veto, não tem nada a ver com ele ser bolsonarista de carteirinha, não, né? Bolsonaro de carteirinha? Ave Maria. Meu voto agora é mais convicto.